2021. 5 vezes como federal e hoje é ministro, já foi ministro de algumas pastas, hoje é ministro do Trabalho e Previdência. Eu quero que vocês acolham com uma salva de palmas o nosso excelentíssimo senhor ministro, Onyx Lorenzoni. Te deram um microfone, ministro. Te dou o meu. Obrigado. Bom dia. Como é que é? Brasil acima de tudo e? Maravilha, maravilha. Bom, gente, cadê a Quênia? Nós vamos passar aqui mais ou menos 20 minutos. E é uma alegria enorme poder estar com todos vocês. Esse é um momento super importante. Brasil, a partir da caminhada de 2018, presidente Jair Bolsonaro, nós podemos compreender que nasce um movimento que mostra que há um lado certo no Brasil, há um lado direito no Brasil e há um lado que busca que o Brasil siga no rumo correto para ser uma pátria livre, apaixonadamente defendida pelos seus filhos e filhas, e que nos permita viver no presente com segurança e olhar para o futuro sem nenhum medo. Então, esse é o nosso desafio e por isso todos nós estamos aqui na manhã de hoje. Mas não foi bem assim que nós recebemos o Brasil. Então, se a Quênia puder passar a primeira mensagem aí. Foram 14 anos. Próximo, Quênia. Antigamente era assim, ó. Era assim, um poder quase absoluto. Era muito difícil qualquer um que quisesse enfrentá-los ter sobrevivência política. Poucos tiveram a coragem de enfrentá-los. Dentre eles, o homem que hoje comanda o Brasil. Esta era a turma. Como é que a gente diz mesmo? Me diga com quem andas e eu te direi quem és. Eles andavam assim. Aqui embaixo é o Zé Dirceu, com Che Guevara, com Fidel. Esse era a turma que comandava o Brasil. Vamos de novo. Lembram disso? Quem é da agricultura sabe bem do que eu estou falando aqui. Eram propriedades destruídas, animais que eram mortos, fazendas que eram literalmente expropriadas pelo governo brasileiro. E a gente não pode esquecer, isso tudo começou no governo do presidente de luva de pelicas, Fernando Henrique Cardoso, que preparou o Brasil para ser entregue para aquela turma que nós vimos aqui e que fazia isso. Alguém aqui tem notícia desde 1º de janeiro de 2019 que alguma coisa parecida ao que estava no slide anterior aconteceu no Brasil? E por que é que não tem? Porque tem um presidente que sabe que o direito de propriedade é base de qualquer sociedade que queira ter minimamente a chance de prosperar. Aqui já é o resultado do Foro de São Paulo, hoje chamado Grupo de Puebla. Eles são mestres no disfarce, eles são mestres na mentira, eles são mestres da enganação.
O próximo. E como nós recebemos o Brasil em 2019? O primeiro governo de direita do Brasil recebeu o Brasil daquela forma. Corrupção sistêmica, 130 mil cargos em comissão, 39 ministérios, 1.800 conselhos, mais de 600 estatais. E para que tudo isso? Para poder se servir do suor, do esforço, do trabalho de cada brasileiro e de cada brasileira. Mas isso tudo teve fim. Esta imagem aqui é diferente no quê do que nós vivemos no passado do Brasil. Antigamente, era bandeira vermelha para tudo quanto era lado. Eu me lembro de uma posse no meu estado, onde o Palácio de Governo, na frente tinha mais ou menos umas 5 ou 6 mil pessoas, não tinha uma bandeira do Brasil. E aquela senhora que queria estocar vento, colocou na frente do palácio a bandeira de Cuba. Nós mudamos isso. Nós, que junto com o presidente chegaram apenas como símbolos. Quem mudou o Brasil foi cada um de vocês. Com a sua força, com a sua energia. Em 2019... começa o desafio de montar um governo e de poder responder aos 57 milhões de brasileiros que depositaram a sua esperança no trabalho da liderança do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que em 2019 nós botamos a casa em ordem, fizemos a lei de liberdade econômica. Pela primeira vez na história do Brasil, o cidadão brasileiro, diante de uma autoridade pública, ele tem a razão, até que a autoridade prove o contrário. Começamos em 2019 a quebrar os grilhões da burocracia, com o revogaço, com milhões de decretos revisados e anulados, para que o Estado, como dizia o presidente, o governo brasileiro saísse do cangote do brasileiro e da brasileira. E 2019 foi um ano que nos trouxe muita esperança. Nós olhávamos para 2020 com a certeza de que tínhamos como crescer e crescer muito. Mas aí veio o vírus chinês. Aí veio a decisão do Supremo contrariando a estrutura federativa brasileira, empoderando estados e municípios apenas para limitar a ação do presidente legitimamente eleito. E qual foi o resultado do fecha tudo? Qual foi o resultado do fica em casa? Qual foi o resultado de a economia? A gente vê depois as dificuldades que nós vivemos hoje. Essa que é a verdade. Próximo que? E aí, o governo do presidente Bolsonaro foi um dos primeiros governos do mundo que reconheceu o estado de pandemia, demonstrando que essa história de negacionismo para cá, negacionismo para lá, é apenas uma narrativa mentirosa de uma esquerda que acusa os outros daquilo que ela faz. Adiante. E aí vem o enfrentamento à doença. E aqui eu quero lembrar, março de 2020, o presidente Jair Bolsonaro foi o primeiro presidente, o primeiro líder mundial que disse: temos que enfrentar esta doença com equilíbrio, proteger, dar condições à saúde para fazer o enfrentamento, mas temos que cuidar dos empregos, temos que nos preocupar com a economia, porque na América Latina, a mesma América Latina, desgraçada por aquelas pessoas que nós vimos nas imagens anteriores, tem uma história de fome, miséria e desemprego, e muito mais sofrimento do que qualquer doença foi capaz de infligir aos nossos irmãos latino-americanos. Ele foi o primeiro a falar isso.
E imediatamente, imediatamente tomamos iniciativas. Aí veio bilhões e bilhões para o SUS. O SUS brasileiro, que é uma invenção nossa, funcionou porque o presidente sabia que tinha que dar condições a que os hospitais brasileiros pudessem atender. Tivemos episódios pontuais no Brasil, mas na regra, o nosso sistema funcionou muito melhor que a Itália, que a França, que a Alemanha, que Canadá, que Espanha, ou seja, de países muito mais desenvolvidos do que o nosso. Depois, o governo evoluiu para a aquisição de vacinas. Hoje, o Brasil já distribuiu, esse número de ontem, 233 milhões de vacinas. O Brasil, tirando China e tirando Índia, é o país do mundo que mais vacinas aplicou na sua população. Não há nenhum parâmetro em relação ao Brasil, e tudo isso foi construído dentro de poucos meses. Aqui lembrando a fala em 25 de março do presidente Bolsonaro, e quase 5 meses depois, a fala do presidente da Organização Mundial da Saúde, reconhecendo a mesma coisa. Próximo. Tivemos o auxílio emergencial, o Brasil fez o maior plano de apoio e assistência social pelo mais longo tempo. Chegamos a 68 milhões de pessoas, que somadas aos 40 milhões desse ano, despendemos 360 bilhões. E aí eu quero lembrar de uma coisa. O programa de governo do presidente Jair Bolsonaro falava do caminho para a prosperidade. E lá tinham 3 grandes eixos. Ele seria constitucional, e o presidente Jair Bolsonaro não se afastou uma linha da Constituição brasileira. São outros que venceram as 4 linhas, não o presidente. O projeto seria eficiente, e aí tudo aquilo que nós fizemos nos primeiros 2 anos, em termos de poder dar mais condições a que as pessoas pudessem produzir no Brasil, e por fim, o fraterno. O fraterno estava aqui, o presidente que mais cuidou dos pobres na história do Brasil, tem nome e sobrenome, é de direita, é cristão, é sério, protege a família e defende o nosso país. Próximo, Ken. Aqui a gente começa a ver a diferença nossa para eles. Porque se trata disso. Somos nós contra eles. Os últimos 2 anos e meio da senhora que gostava de estocar vento. Sem pandemia, o Brasil perdeu 2,5 milhões de empregos com carteira assinada. Apenas pela incompetência, pela má condução e pela irresponsabilidade do governo petista. Com 2 anos e meio de governo, além de não ter nenhum caso de corrupção no governo, o governo de Jair Bolsonaro, no meio de uma pandemia que o mundo ainda está aprendendo a lidar, geramos 2,8 milhões de empregos para os nossos irmãos em todos os estados do Brasil. Podem aplaudir, porque isso quem fez foi cada um de vocês, com o voto que vocês deram em outubro de 2018. A nossa discussão aqui é por talvez um dos maiores bens que qualquer um de nós pode ter na sua vida. Até maior que a própria vida. Que é a liberdade. É por isso que o CEPAC nos une aqui e para você que está em casa nos vendo agora, ou no seu escritório. Essa imagem fala muito. Isso aqui é um dos canais da transposição de São Francisco. Foram anos e anos de roubalheira, de desvio, e a água nunca chegava. Anos e anos que grandes populações do Nordeste brasileiro
foram enganadas. Muitas empreiteiras tiveram aqui muito e muito dinheiro para bancar a campanha daqueles que queriam nos calar. Além disso, nós temos um presidente que, quando foi para a campanha, inspirado seguramente por Deus, ele assumiu o João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí tem dois conceitos importantes, que baseiam, que lastreiam todo o nosso governo, que é a liberdade e a verdade. Durante anos, eles tentaram nos calar. Durante anos, eles nos ofereceram alternativas falsas, mentirosas. Isso não vai mais acontecer. Nós sabemos aonde estão os verdadeiros patriotas. E os verdadeiros patriotas estão aqui agora, nesse auditório, e nos milhões de lugares em todo o Brasil. Importante a gente não esquecer que, enquanto eles se serviam do Brasil, o governo do presidente Bolsonaro, diferentemente, serve ao Brasil. Não é apenas um jogo de palavras. Isso faz toda a diferença na vida de cada um de nós, na vida dos nossos filhos, nas nossas vidas, na vida dos nossos netos. Imagina a pandemia do coronavírus se o presidente do Brasil fosse Fernando Haddad. Imagina a pandemia com os bilhões e bilhões, 700 bilhões distribuídos para todos os estados e municípios. Os bilhões e bilhões dos programas de saúde. Imagina se isso acontecesse sob o comando desta gente. Por fim, o que nós vamos tratar aqui, nas mais diferentes óticas, com pessoas que vão trazer mensagens que seguramente vão tocar o coração de todos vocês. E aí eu quero lembrar uma passagem bíblica que me parece importante de nós lembrarmos aqui agora. Vamos achar aqui, estava separadinho. Aqui, só vou achar. Primeira Coríntios 16, para a honra e glória do nosso amado Deus. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens e mulheres de coragem, sejam fortes. Eu já vi presidente do meu país de joelho no chão, antes de um debate de televisão, pedindo que Deus o iluminasse. Muitos de nós aqui já vimos em várias e várias oportunidades, em tempos que ele visita, Marcelo, ele de joelho no chão. Ele sabe que ele só chegou e a verdade acabou com a roubalheira. A verdade não admite contratos superfaturados. A verdade traz a transparência. A verdade demonstra que é possível
fazer as coisas direito. A verdade nos encaminha para compreender que mais importante do que a nossa vida é esse valor que está estampado aqui, chamado liberdade. E é isso que nós vamos fazer no dia 7. No dia 7, nós vamos todos para a rua. No dia 7, nós vamos de verde e amarelo. No dia 7, nós vamos mostrar o povo ordeiro, as nossas famílias. Vamos levar nossos filhos e filhas pelas mãos. Vamos levar os avós das nossas famílias. Os netos. Nós vamos levar a nossa alma, o nosso coração para as ruas do Brasil, para que fique muito claro que Supremo é o povo brasileiro. Não pode nenhuma pessoa, por maior a sua arrogância, por maior a sua prepotência, por maior que seja o destemor a Deus, ela achar que ela está acima do bem e do mal. Construímos uma sociedade livre, construímos uma democracia no Brasil, e o que nós vamos fazer no dia 7, em paz, com amor pelo nosso país no coração, vestidos de verde e amarelo, mostrar para todos, para o Brasil e para o mundo, que no Brasil nós sabemos o rumo que nós queremos dar ao nosso país. E nós vamos continuar firmes e lutando, porque aqui não tem covarde. Esse é um governo que vem enfrentando os maiores ataques. Não há paralelo sobre o planeta de um presidente que tenha sido mais vilipendiado do que este homem, mais atacado do que ele. Mas ele tem resiliência, ele tem força, porque ele, como a maioria de nós, não tem medo de botar o joelho no chão e dizer: meu Deus, socorre o meu país. E eu quero convidá-los para que juntos, eu vou ler a frase e vocês repetem. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Viva o Brasil! Uma salva de palmas para o nosso ministro. Amigo, só para garantir, o vídeo agora da chamada do Sérgio Eduardo é o do Rodolfo. É o vídeo de apresentação. Já está com você? Brasil!